A Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz os sinais. A Bíblia diz, por acaso, aquele que crê em mim, como mostra as bênçãos, tem a vida eterna? O que a Bíblia diz? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Ou seja, o principal meio para crer em Deus é a Escritura, é a palavra. É Jesus, é o verbo divino, é o verbo divino, é Jesus, é o Evangelho. Porque nunca Jesus diria assim, aquele que crê em mim como mostra os milagres, aquele que crê em mim como evidencia os sinais, serão salvos, terão vida eterna. Ele não falaria isso, porque ele sabe que Satanás também faz essas coisas, ele falsifica essas coisas. Então isso não é seguro, isso é perigoso. Pode ser que a pessoa erre e seja enganada. Agora a Escritura nunca engana ninguém. Satanás não pode falsificar essa Escritura, essa Bíblia que você tem na mão. Ele pode usar pregadores para interpretar errado, mas a Bíblia está na sua mão. Satanás nunca vai poder conseguir tirar uma vírgula dessa Bíblia. Nem um homem, nem um ser humano pode tirar um ponto dessa Bíblia. Deus não deixa. Deus não deixa, ele disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para todo sempre. E nem um tio vai ser arrancado dela até que tudo se cumpra em mim, disse Jesus. Maravilha, meu Deus, a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é indestrutível. João capítulo 5, versículo 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Então nós vemos aqui que Jesus faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas para a admiração do povo, para o povo adorar e glorificar a Deus. E todos ficam espantados, todos ficam atônitos, olhos arregalados nem pisca, boca aberta, diante de milagres, maravilhas e sinais. Eles ficam, que coisa incrível, que coisa extraordinária, eles exclamam. Mas nós vamos mais para frente ver qual é o propósito desses sinais. João capítulo 14, versículo 12. Então Jesus, ele prometeu fazer obras grandes, louvado seja Deus, para que todos os homens venham ficar maravilhados com o seu poder. João capítulo 14, versículo 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Louvado seja Deus. Quem crê em Jesus Cristo pode fazer as obras maiores do que as dele. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que sinais, maravilhas, milagres não é somente para o tempo dos apóstolos, como diz os tradicionais. Ele está falando que é todo aquele que crê em qualquer época da história, em qualquer tempo, em qualquer geração, todo aquele que crê no ano 2000, no ano 3000, no ano 4000, todo aquele que crê em 1900, 1800, enfim, todos aqueles que crê em Jesus Cristo, não é só, ele não disse, todos os apóstolos que creem em mim fará as minhas obras, fará maiores. Então por que os tradicionais falam que é só para os apóstolos? Eles diriam então que todo apóstolo que crê nele fará as obras maiores que a dele. Mas não foi isso, ele disse que todo aquele que crê, apóstolo, pastor ou um simples membro que crê em Jesus, fará as mesmas obras que a de Jesus e fará maiores. É a vontade de Deus te usar tremendamente, é a vontade de Deus te usar de forma extraordinária, é a vontade de Deus te usar mais do que usou o próprio Filho dele. E se isso não acontece na prática, o problema não está com Deus e a falha, não há falha na promessa dele. O problema e a falha está em nós. Talvez Deus quer que ore mais, jejue mais, busque mais, alguma coisa falta em nós, mas não na promessa, não na palavra de Deus. Porque quando esses tradicionais veem que na prática ninguém é mais usado que Jesus, ou é usado como Jesus, então eles entendem, por não ter na prática, eles entendem então que isso não existe. E a resposta mais fácil, né? Por quê? Porque Jesus falou, se a gente crê em Jesus, nós vamos fazer as mesmas obras maiores, e nós somos a igreja, nós somos o servo dele, e nós não somos usados como ele e mais do que ele, então isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para nós. E o mundo pode caçoar de nós.
Então a melhor saída é dizer que não, é que esses sinais, dons, curas e batismos com o Espírito Santo, era só para os apóstolos, e assim eles se safam da vergonha de não ser usado poderosamente. Mas eu prefiro assumir a minha vergonha de não ser usado poderosamente e proclamar que essa doutrina é até para o dia de hoje. Jesus batiza com o Espírito Santo, Ele concede dons para o Espírito, para nós, é atual esses milagres, Ele ainda cura, Ele não usa pessoas para curar. Eu prefiro ser humilde e assumir, eu não sou usado como Jesus e nem mais do que Ele. Eu prefiro abraçar essa vergonha diante da igreja e dos homens, do que distorcer a palavra de Deus dizendo, não, curas, milagres, libertações, é só para os apóstolos. E geralmente nessas igrejas tradicionais, como eles estudam muito, como o povo é mais voltado para o estudo da Bíblia, eles querem exaltar mais o dom da palavra, eles querem exaltar mais a ciência, a sabedoria e o conhecimento da palavra, eles querem exaltar mais os sabichões. E se alguém operar no Espírito, se alguém fazer milagres para os demônios, vai aparecer mais do que eles. Então eles não vão aceitar isso, porque eles querem se aparecer mais, eles querem ser mais reverenciados, eles querem que todos se voltem mais para a sabedoria deles. Então se acontecer milagres, essas coisas, as pessoas vão deixar um pouquinho de lado essa sabedoria da palavra e vão ver também, vão admirar também os milagres. E eles não querem isso, porque eles querem ser o centro. Eles não têm dom de curar, eles não fazem milagres. Então se outra pessoa aparecer fazendo isso, eles vão perder o público deles. Eles vão perder seus telespectadores, e eles são ciumentos. Nossa, até dói no coraçãozinho deles. Então é mais fácil dizer que os milagres não são atuais, que os dons não são atuais. É a melhor escape deles. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós cremos, meus irmãos, que nós podemos ser usados semelhantemente igual a Jesus. Nós evangelizamos como Jesus, nós curamos pessoas, expulsamos demônios como Jesus. E nós podemos fazer isso em quantidade maior, em expansão maior. E os maiores milagres, as maiores obras que nós podemos fazer do que Jesus, com toda certeza, eu entendo, e muitos entendem, que é o seu testemunho. O seu testemunho é a maior obra que você pode fazer a mais do que Jesus. Porque nós falamos, mas quem vai ser maior do que Jesus? Quem vai ser usado mais que Jesus? Mas, meus irmãos, Jesus nunca poderia pegar esse microfone aqui e dizer, eu fui curado por Deus. Jesus expulsou o demônio da minha vida. Eu era macumbado e Jesus me libertou, vomitei macumba. Eu era paralítico e Deus me fez andar. Jesus nunca poderia fazer isso. Jesus nunca poderia dar esse testemunho, por quê? Porque é Ele que cura, Ele que liberta, Ele que salva, Ele que faz. Somente eu e você podemos ser testemunhas dEle. Oh, maravilha, meu Deus! Por isso, meus irmãos, é necessário que você dê testemunho, grave testemunho, dê testemunho na igreja, dê testemunho na sua casa, dê testemunho na rua da sua casa, dê testemunho para os vizinhos, fala que Deus fez na sua vida, fala como você conheceu Jesus, fala como que Deus te transformou, quem você era e agora pela graça de Deus quem você é. Jesus nunca vai poder dizer, meu vizinho, eu bebia, eu fumava bastante, mas agora eu estou transformado. Deus fez a obra na minha vida. Jesus nunca vai poder fazer isso, porque Jesus nunca bebeu, Jesus nunca teve pecado. Mas você pode fazer isso, essa é a maior obra de todas. Vai glorificar Deus e vai aumentar a fé daquelas pessoas. E eles vão olhar para você e vão crer em Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Meus irmãos, Deus não quer que a gente tenha uma vidinha fraca e fria espiritualmente, não. Jesus não quer que a gente seja uns coitadinhos que não faz nada. Deus quer que a gente opere no Espírito. Deus quer que você ore, Deus quer que você coloque a mão nas pessoas, expulsa o capeta, expulsa o câncer. Ore com fé, jogue toda incredulidade, toda incerteza por terra. Que seja como a criança. A criança, tudo que você falar para ele acredita cegamente. Se você falar que viu um cavalo voando, a criança vai falar, eu também quero ver, vamos lá ver. Ele vai acreditar cegamente em você. Nós temos que ser como criança, crer sem duvidar nas palavras de Deus. Até naquelas coisas que parecem ser tão impossíveis para o homem, nós temos que crer de igual modo. Se Deus falou que fez uma jumenta falar, e isso vai além da nossa razão,
Porque todo homem vai falar que isso é loucura.